Não é segredo para ninguém que morar na capital não é das opções mais baratas. Aí, com as aulas suspensas, muitos estudantes resolveram voltar para casa, para a terra natal, e viver com os pais durante este período de quarentena. Só que muitos vivem de aluguel na capital e o aluguel segue sendo cobrado. E aí, como fazer? Será que dá para renegociar isso com as imobiliárias ou com o proprietário? A Ana Vaz mostra pra gente. As aulas continuam suspensas nas instituições de ensino de Santa Catarina. Nas universidades, a determinação é a mesma. A Universidade Federal está, assim, completamente vazia. Cena que se repete desde março, quando as aulas presenciais foram suspensas por causa da pandemia. Com isso, muitos estudantes decidiram voltar para suas casas. Segundo a reitoria, pelo menos 30% deles têm residência familiar em outras cidades e não onde estudam. É o caso do Renan. Ele decidiu voltar para a casa dos pais em Concórdia para diminuir as despesas. Eu saí de Floripa justamente pela questão financeira, porque com o restaurante universitário fechado, ficaria muito difícil me manter na capital, sendo que os gastos com alimentação ficariam muito altos, enquanto aqui em Concórdia eu fico na casa dos pais. Eu pago cerca de R$ 900 de aluguel, moro sozinho perto da universidade e nos últimos dias a gente tem entrado em contato com a imobiliária para tentar uma negociação. Afinal, eu não tenho uma previsão de volta. Mesmo dilema do João Vitor. Ele vive na capital, mas durante a suspensão das aulas na universidade, optou por morar com os pais em Campo Largo. Nosso contrato foi feito agora no começo do ano, então não tem previsão de suspensão de contrato. Eu não tenho a opção, por exemplo, de encerrar meu contrato. Ele foi feito, foi assinado no mês anterior, basicamente um mês antes de começar a pandemia. Eu assinei contrato e nele eu firmava uma responsabilidade de pagar o aluguel por pelo menos 2 anos. Então, nesse caso, a gente fica meio que sem opção. E é claro que quando eu pagava aluguel em Florianópolis, eu pensava em estar pagando por estar estudando lá. No momento, eu estou pagando aluguel ainda todo mês e eu não tenho a definição de quando isso vai acabar. E, obviamente, eu vou ter que pagar mais tempo o aluguel morando em Florianópolis. As minhas aulas, a minha graduação não vai se dar no mês em que ela estava prevista. Ou pelo menos, mais ou menos naquele mês que ela estava prevista, no ano que estava previsto. Diferente do João Vitor e do Renan, a Giovana precisou continuar em Floripa. Por sorte, conseguiu negociar com o proprietário e dar uma aliviada no bolso. Uns 10, 15% de desconto, porque a gente sempre pagou direitinho e a gente tem contato com ele por muito tempo. Então, acho que tem uma confiança mútua também. Então, ele acabou dando um desconto maior pra gente. Isso já deu uma aliviada no bolso. Nossa, com certeza, aliviou demais, tanto pra mim quanto meus pais, né? Que estudante, eles estão me bancando de lá. A reitoria informou que desde a suspensão das aulas e com o fechamento do restaurante universitário, tem prestado suporte aos alunos mais carentes. Disse que distribuiu mais de 12 toneladas de alimentos a estes estudantes de moradia estudantil e indígenas, nos 5 campi da UFSC. As aulas ainda não têm previsão de retorno. Eu contava muito com o restaurante universitário, que oferece refeições para os estudantes por R$ 1,50. Eu não tenho essa opção mais, o restaurante está fechado junto com a universidade. Então, estar em Florianópolis me traz mais custos do que quando eu estava lá antes, com a universidade funcionando. Mas o principal agora, de fato, é estar com a minha família. Mas mesmo assim é um problema e eu continuo pagando esse aluguel por um tempo que eu não sei até quando vai. Na verdade, é isso. Renegociação dos aluguéis e também na hora de comprar, o preço vai baixar? Nós vamos conversar agora com o Leandro Ibagi, que fala ao vivo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Ele é especialista no setor imobiliário e vai contar pra gente. Existe a possibilidade de renegociar este aluguel agora, Leandro? Boa tarde, obrigado por nos atender. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cibele. É um prazer estar com vocês e todos os telespectadores do SBT. Eu acho que a reportagem que apresentou a realidade, né? Nós temos um mantra nesse momento, que é, de fato, negociar, negociar e negociar. É a palavra que nós temos usado e temos sugerido às pessoas do mercado utilizarem como forma de reequilibrar a circunstância pandêmica que estamos vivendo. Claro que existe uma diferença entre uma locação comercial e uma locação residencial. A comercial, para a grande maioria das atividades,
ela acabou sendo mais atingida. Já a locação residencial, o fim a que ela se destina, que é de moradia, eu diria até que ela está sendo catapultada a um nível máximo, né? Porque no período da quarentena estamos todos aí em medida de recolhimento em nossas casas e nossos apartamentos. Então, caso a caso, tem que ser analisado para que se chegue num termo equilibrado às partes. Muito bem. E para a compra, hein, Leandro? Os imóveis devem ter uma queda aí nos preços? A gente percebe até alguns benefícios que estão sendo colocados pela própria Caixa Econômica para financiamento de novos imóveis. Claro que a construção civil não vai parar, mas a venda dos imóveis deve ter uma retraída, né? Já que muitas pessoas vão acabar se contendo aí por causa da crise, que indiscutivelmente já está instalada. E aí os preços diminuem? Olha, é muito cedo para se fazer um prognóstico nessa confiança de que os preços irão diminuir. Nós temos que lembrar que nós estamos convivendo com um quadro de crise no segmento desde 2013, 2014. O ano passado, de 2019, é que o segmento teve um novo ânimo, né? Teve uma nova perspectiva. E até já se imaginava que em 2020 iríamos ter uma retomada dos valores, porque os valores vieram entre 2014 até 2019 ou em fase de limite de atuação ou de redução de valores. Então, nós temos que também analisar que, embora seja um quadro muito difícil, muito doloroso, né, para muitas pessoas, eu diria para a grande totalidade das pessoas, nós também temos que ter uma segunda convicção que isso vai passar. Não, nós não sabemos exatamente se vamos ultrapassar as dificuldades em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses. Quer dizer, nenhum especialista, inclusive da área médica, consegue afirmar um tempo em que as situações de saúde irão melhorar. Muito bem. Porém, esse cenário irá ser vencido. Então, eu quero crer, nós queremos crer, que, sim, as vantagens que estão vindo com a queda dos juros, as vantagens que a Caixa Econômica e outros bancos privados estão patrocinando, eles haverão de atender esse importante setor do mercado, porque o setor da construção civil é um setor de grande empuxo. Ele traz a economia nas costas, ele busca a economia. E o que acontece na prática é que a queda de confiança gerada pela insegurança que estamos vivendo é o grande alicerce da queda, né, momentânea das vendas no Brasil. Leandro, para a gente fechar aqui, como é que fica a situação desses estudantes ou das pessoas que não têm condições de pagar o aluguel agora? Rapidinho, quais são as alternativas? Suspender totalmente o contrato ou suspender momentaneamente esse contrato? Os estudantes que não têm condições de pagar, eles podem ficar sem pagar agora até retornarem para esses imóveis? Quais são as soluções? A solução é a solução negocial. É a que se recomenda a cada caso. Não existe uma regra abstrata e tampouco existe uma lei que determina que se cobre ou que não se cobre. O cobrado é natural do contrato, então ele tem que ser cumprido. Não existe no momento uma lei dizendo nós não podemos cobrar aluguel, não devemos cobrar aluguel. Não, o aluguel ele tem que ser vencido e ele vai ser pago. Agora, o que se analisa é a negociação como uma fórmula de se superar esse momento delicado. Então, nesse caso, o estudante poderia estar desocupando a unidade e defendo a tese, inclusive, da isenção de multa rescisória diante do caso de fortuito e força maior colocado pela lei e pelo quadro pandêmico, mas ele também pode buscar uma situação ou de um desconto provisório durante alguns meses, ou da moratória para alguns meses sequentes, então ele paga uma parte menor agora do aluguel e assim que retomar a atividade das aulas e tudo mais, ele retoma com o pagamento. Muito então, bem. É uma discussão que tem que existir em grande nível, com equilíbrio, com razoabilidade, com serenidade, Muito bom. porque só assim nós vamos superar esse movimento. Leandro Ibagi, muito obrigado pelas suas explicações aqui, recomendando então a renegociação, é possível renegociar e também comentando a venda de imóveis por causa dessa situação toda que a gente vive na economia. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e a todos igualmente.
É possível renegociar e a gente aprendeu aqui como.